Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral. Vão participar como comentaristas o jornalista e advogado Marcelo Pavão, ou advogado e jornalista, e a advogada Camila Amorim. A gente recebe como convidada, com muito prazer, a vereadora Câmara de Santos, Audrey Cleis. Boa tarde, Audrey. Boa tarde, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Nós vamos começar conversando, bem rapidamente, que a pauta está bem longa, mas sobre duas coisas que acontecem hoje em Santos. Primeiro, o início de cobrança, de fiscalização da implantação da Zona Azul na Ponta da Praia. São 84 vagas, ali tem problema, o estacionamento do mercado de peixe, do restaurante Paru em cima, é muito pequeno, tem o centro de convenções do lado e teve muita reclamação porque se tentou estender essa Zona Azul para a zona residencial. Né? Então, hoje, de manhã na Jovem Pan, o filho do vereador Sérgio Santana ligou, falou que centenas de pessoas marcaram no Viver em Santos, marcaram o vereador por causa dessa reclamação, que ele ligou para o prefeito e que o prefeito falou que não ia e realmente não foi implantada. Como é que a Câmara, como é que você atua nisso? Foi um movimento geral, Paulo, porque todos os vereadores foram marcados. Aliás, essa questão das redes sociais, a tecnologia ela veio para fazer o bem, né? E o que aproxima muito a população dos poderes judiciário, executivo, legislativo, e essa é uma das nossas funções, missões. Escutar, estar atento às demandas que também são colocadas nas redes. E somos muito marcados em qualquer situação. E essa da Ponta da Praia não foi diferente. Todos os vereadores foram marcados, todos os vereadores entraram em contato com a CET, com a prefeitura, porque ali não é porque o tema foi polêmico. Na verdade, a marcação, o planejamento que estava para acontecer naquele zoneamento, né, em especial no bairro da Ponta da Praia, estava errado. Porque como que você vai demarcar a Zona Azul na porta de residências, onde nós temos, por exemplo, carga e descarga em relação a mudanças? Você vai realizar uma mudança para um determinado edifício, você tem a Zona Azul, como que você faz? Né? Pessoas com deficiência que moram nessas residências, como é que se faz isso? Né? Então, nós temos que, tomar essa... Pagar para não dá, estacionar né? na frente da então, casa assim, dele. Lógico, tem sim uma lógica em relação à Zona Azul, naquele entorno ali do mercado de peixe, do centro de convenções. Há uma lógica nesse sentido para que você tenha uma maior rotatividade de veículos, mas entrando para os bairros, em frente aos prédios, aos condomínios, às casas, isso não pode acontecer. E foi realmente essa mudança que todos conseguiram com a prefeitura. Houve essa escuta, né, do legislativo, por parte do legislativo, em relação à população e da prefeitura para o legislativo. Bom, você mora ali, você marcou os vereadores reclamando? Eu não marquei os vereadores, mas apoio essa postura. Não que a Zona Azul não seja... E antes de mais nada, Paulo, boa tarde, Audrey, boa tarde, Camila, boa tarde a todos. Mas também, vamos esclarecer, você é vizinho, mas a Zona Azul não chegaria até a porta da sua casa. Né? Então, Paulo, até aproveitando a presença da vereadora, com a permissão de chamar de você... Por favor. Nesse sentido de instalação do Zona Azul, não é meio tipo uma incoerência ampliar-se a Zona Azul ao mesmo tempo que cada vez mais prédios são erguidos na cidade, cada vez mais carros são vendidos e colocados na rua, e é simples, há 10 anos ia-se de qualquer lugar para qualquer lugar aqui na ilha, né? Não na parte continental, em 15, 20 minutos. Hoje se demora 40, 50 minutos, até mais. Não é uma meia incoerência, quer dizer, ampliar-se a Zona Azul para evitar que se estacione, ao mesmo tempo que se amplia a condição de aquisição de mais carros? Tanto é incoerência
e a prefeitura voltou, né, da sua decisão. Então, de mais de 100 demarcações ali, que seriam da Zona Azul, hoje nós ficamos ali na ponta da praia com 84, né? Então, realmente voltou a se estudar ali onde seria melhor, mais indicado. Vou dar um exemplo para vocês. Pela Câmara, eu fiz um documento, apresentei em relação à questão do centro. Tanto se fala na ocupação do centro, na movimentação do centro, porque que aos finais de semana nós tínhamos ainda, né, essa questão da Zona Azul no centro. Então, nós apresentamos um documento, está liberada a Zona Azul no centro e tem um determinado dia também, para que a gente tenha também um incentivo, né? A partir do momento que você obriga a ter a Zona Azul, eu vejo também que você tem que ter um incentivo em determinadas áreas para que você movimente mais aquele local. É isso que a gente tem que pensar também, né? Então, foram criadas vagas na Bernardino de Campos, uma luta também do nosso mandato, mas não foi colocada a Zona Azul, e nem pode, porque é uma área residencial. Então é isso que a gente tem que pensar também. Camila Amorim está falando que mora entre o Canal 2 e o Canal 1 e que ela não tem nada a ver com isso, é isso, Camila? Eu tô aqui pensando, né? Em frente ao meu prédio é tudo proibido. Boa tarde a todos. Em frente ao meu prédio é tudo proibido. O que eu vejo que está acontecendo em relação à Zona Azul é um pouco do que o Pavão falou. Tem um crescimento desordenado da cidade, uma frota muito maior de carros na rua e não tem onde separar. É um raciocínio um pouco lógico. Você constrói mais, você não tem um movimento maior e não tem onde parar. Assim, a prefeitura está com um belo de um problema na mão. Uma solução que eu tenho visto em outros lugares são os bolsões de estacionamento. Mas o que a gente também vê em Santos é a falta de terreno que a prefeitura possa comprar, que ela também não tem dinheiro para fazer esse tipo de bolsões ou fazer qualquer mudança na rua. A gente tem o mar de um lado e já tem os prédios do outro. Então, a Zona Azul na porta de residência é um absurdo. Aqui no meu prédio em São Paulo é Zona Azul na porta do prédio, e é um absurdo, porque às vezes você precisa de carregar, descarregar e não consegue. Então, eu acho que a prefeitura tem que pensar muito antes de dar autorização para a construção de residências ou abertura de comércios na região. Então, é uma total falta de planejamento que a gente vê. Esse assunto também rapidamente para a gente avançar na pauta. Há muita reclamação da incoerência de se aumenta a Zona Azul e permite a construção de prédios sem estacionamento, né? Mas é confinado, são em poucas áreas da cidade que existe essa permissão, né? Exatamente. Isso está sendo estudado novamente pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. A proposta já está na casa, está sendo analisada pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Fiz uma pauta especial com esses profissionais para o estudo das alterações desta legislação. Há essa proposta de se realmente autorizar para que as construtoras não sejam obrigadas a construir com garagens, né? Então, o que a gente precisa é intensificar a mobilidade na nossa cidade, né? Ampliando a questão do VLT, como que já está sendo feita, de forma desorganizada, né? Que nós estamos tendo um problemão em relação a essa ampliação, obras atrasadas, que estamos aí até com a promotoria ao nosso lado, Ministério Público, uma obra do Estado que deveria ter sido aí mais célere, mas não foi, infelizmente, trazendo vários problemas e consequências aos moradores da nossa cidade, mas tudo, como Camila traz, o bom planejamento precisa comandar uma cidade. Então, que tenhamos a mobilidade realmente acessível a todos, a questão das vagas de forma organizada e planejada, onde precisa se colocar? Em lugares de maior movimentação, né? Em quais trechos da praia, por exemplo, para que a gente tenha uma maior circulação e que turistas que venham visitar a nossa cidade
vão ficar por uma semana, não deixem os seus carros estacionados também 1, 2 semanas no mesmo local. Você sabe, Paulo, Pavão, Camila, que nós temos uma cidade que ela é fácil de locomoção, então a pessoa desce, vem aproveitar o seu feriado, o mês de janeiro, ela estaciona o carro num local e fica com aquele carro o mês inteiro. Também é um problema para a nossa cidade. Então isso também precisa ser pesado e visto. Eu acho que é essa organização que a gente precisa privilegiar. Agora, prédio sem garagem, se for aprovado, é para a cidade toda ou é para determinados bairros? Hoje a lei já diz para determinados bairros. O centro, por exemplo. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas que não conhecem a legislação acham que essa legislação será alterada drasticamente. Mas a legislação hoje já diz, em alguns bairros, isso já foi dado um tempo para que as pessoas possam se acostumar com essa questão, né? E como eu disse, a entrada do VLT, ela tende a fazer com que as pessoas acostumem-se em andar mais de veículo leve sob trilho, ônibus. Os nossos jovens, há um estudo de que eles não querem comprar carros, né? Então, mas a nossa cidade tem uma característica que é de pessoas que têm aí acima de 60 anos de idade, né? Então a gente tem as duas pontas que precisam ser estudadas, sim. Agora, Paulo, digo a você, não é uma obrigatoriedade da construtora. Isso foi bem debatido na Associação dos Engenheiros e Arquitetos e achei bem interessante, dito por eles mesmos. Tem construtora que não se interessa por um tipo de obra dessa. Então, a construtora não será obrigada a construir sem garagem, né? Ela precisa fazer um estudo, porque também é um tiro no pé. Porque ela pode ser que fique ali com aquela construção sem interesse de ninguém. Então, precisa estudar muito bem o local para se fazer um empreendimento, né, sem garagem. Pavão, tem 1 minuto para cada um comentar a aprovação da PEC da transição no Senado ontem por 64 votos a favor e 13 contra. Paulo, é uma questão de sobrevivência dos É uma questão de sobrevivência dos mais necessitados. E os senadores, na sua imensa maioria, provaram que estão ali para votar em prol do Brasil e não de esse ou daquele projeto de governo. Você já decifrou se é 145 bilhões ou 168, furando o teto de gastos? Gente, eu quase liguei para minha professora de matemática, né? Porque o pessoal não sabe fazer uma simples conta, né? Quer dizer, está tudo escrito ali no projeto. Mas faz parte, né? A política é assim, é discussão, é comentário. Mas, felizmente, passou e espero que a Câmara também o aprove. Camila, 1 minuto para comentar a PEC da transição. Paulo, vai ser boa para o Brasil? Vai. Eu acho que é falta de planejamento, não só desse governo de agora, mas dos passados. Porque como a gente precisa toda hora furar o teto de gastos. Gente, planejamento, não só agora, esperamos que fique tudo redondo, que o governo deixe tudo redondo para que os próximos não passem por isso. E acima de tudo, né, se a gente não tiver roubalheira, não tiver nada desse tipo, a gente consegue dar uma economizada e não atingir todo o orçamento previsto. O Brasil está necessitado de educação, de saúde, está. Segurança também, mas vamos tentar prender um pouco o gasto e não ter corrupção. Que aí, quem sabe, a gente consegue ter uma boa notícia de que teve a previsão orçamentária, mas a gente ficou bem abaixo dela. Audrey, 1 minuto. Eu venho com uma questão política. Você gostaria de teto de gastos na Prefeitura de Santos? Eu acho que, Paulo, a questão é o seguinte, se você planeja bem o teu orçamento, você não precisa de escapes. Então, Exato. É o que a gente precisa de gestão pública, né? Eu creio nisso. Se você sabe o que você tem para gastar e onde você vai gastar, você não precisa de escapes. Então, é o que Camila pontua muito bem. O que falta é planejamento. Isso que eu considero, e eu não sei, agora entram muitas questões políticas, interesses próprios, e eu fico muito em dúvida sobre esta liberação. Será que realmente é para um país ou para interesses particulares? Eu concordo. Eu acho que o teto de gastos é um instrumento muito poderoso
de ajuda, de obrigação, ele obriga a escolher com critério as prioridades, se ele for bem usado. Se tudo é prioridade, não tem que ter teto de gastos. Teto de gastos obriga a escolher o que é prioritário, para onde vai o dinheiro. Nesse caso aí, o governo Bolsonaro, enfrentando uma pandemia, é verdade, mas furou o teto de gastos em 800 bilhões em 4 anos. O Lula já está começando o governo furando o teto de gastos, aparentemente, em 145 bilhões. Agora, Pavão, tinha uma música, né, que o teto furado projetava estrela no chão, né? A Audrey não tinha nascido ainda, nem a Camila. É chão de estrelas, né? Chão de estrelas. Mas, Paulo, essa questão dessa PEC, né, com todo respeito às opiniões divergentes, é uma coisa simples. Se o pagamento do auxílio emergencial não for feito em janeiro, nós temos uma convulsão social nesse país. Os dois candidatos, tanto Bolsonaro como Lula, prometeram o auxílio, que era Auxílio Brasil, virou Bolsa Família agora, passa a virar a Bolsa Família, de 600, mas o Bolsonaro só colocou R$400 no orçamento. A música falava assim, que o teto de zinco era furado e o luar passava e salpicava de estrelas nosso chão e tu pisavas nos astros distraída, né? É gourmetizada. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta quinta-feira, participam a Camila Amorim e o Marcelo Pavão como comentaristas e a gente recebe a vereadora à Câmara de Santos, Audrey Cleis, do Progressistas, né? Audrey, hoje também, a gente falou que ia comentar duas coisas que estão acontecendo hoje, a implantação da Zona Azul na Ponta da Praia em Santos e também o funcionamento do Centro de Atendimento às Pessoas com Deficiência, né? Muito obrigada, Paulo, por trazer este assunto à pauta, porque esse lugar ele é fundamental e necessário para as pessoas que têm alguma deficiência, estão passando por um momento difícil dentro das suas casas, não conseguem o acesso a se comunicar com as pessoas e terão como ponto de referência o Centro de Atendimento às Pessoas com Deficiência, dentro do 7º Distrito Policial, ali na rua Assis Correia, no Gonzaga, onde funciona também a Delegacia da Mulher 24 horas, uma ação do nosso mandato também ao lado de muitas mulheres. E esse centro de atendimento era muito esperado, porque nós sabemos, temos a ciência das subnotificações. Nós temos aí 300 boletins de ocorrência feitos por pessoas com deficiência, só que esse número é muito maior. Mas por que ele não aparece? Porque as pessoas não têm como chegar, por muitas vezes, a uma delegacia e de ser atendida por um profissional que vai entender aquela fragilidade que ela está, né? Então, hoje, este centro, ele tem uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, intérpretes de Libras, né, pessoas que vão fazer o atendimento em outras áreas e encaminhar essas pessoas para determinadas secretarias já ligadas diretamente à prefeitura. É um centro ligado ao Estado, mas em parceria com a prefeitura. Em fevereiro deste ano, eu coloquei uma moção de apoio pela Câmara Municipal pedindo este centro de atendimento. É o 4º no estado de São Paulo, o único na Baixada Santista, e eu tenho certeza absoluta que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Audrey, a gente estava falando agora no intervalo, mas eu penso ser uma situação nova, uma situação diferente, que vale a pena você pontuar. Por que hoje se fala pessoa com deficiência? Porque há muito pouco tempo, utilizar-se pessoa com deficiência, as pessoas evitavam, era o politicamente correto. Uhum. E aí você, no intervalo, estava falando, não, houve uma alteração. Você podia pontuar essa situação? Porque eu acho que é muito importante para a gente mudar comportamento também no dia a dia. Sim, as pessoas elas olham para si e acham que não tem uma deficiência. Nós não portamos, na verdade somos deficientes de algo.
Então, por isso, é a pessoa com deficiência auditiva, deficiência visual, né? Vocês me deram esse papel aqui para eu acompanhar, eu cheguei, a primeira coisa que eu falei, eu não consigo ler, né? Então, eu tenho uma deficiência, só que por muitas vezes a gente não enxerga essas deficiências na gente. Aldi, todos nós temos alguma. Com certeza. Ou é um dedo do pé que a gente manca um pouquinho, ou todo mundo, ou não enxerga perfeitamente bem de longe ou de perto. É isso. Ou não ouve perfeitamente bem. E não planejamos, né? Mais uma vez essa palavra retorna aqui, planejamento, porque hoje... Agora, o centro é para pessoas que têm uma deficiência que atrapalha o dia a dia, não é? Seja ela qual for, porque assim, você tem o boletim de ocorrência eletrônico, mas quando a gente pega um deficiente auditivo, a língua portuguesa dele não é como a nossa. Sim. Né? Então ele não consegue fazer a leitura fácil e interpretar o que está contando, o que contém ali naquele site, por exemplo. Então, ele não terá mais essa dificuldade. Se ele tiver que fazer um boletim de ocorrência para registrar o que ele está passando, ele vai até o centro de atendimento especializado e terá toda a atenção naquele local, com a ajuda de um intérprete de Libras, por exemplo, que fará a tradução para o atendente. Então, isso vai mudar vidas. Quando eu falo de planejamento, a gente não pensa, nem todas as delegacias hoje estão construídas de forma de tornar o acesso fácil de entrada às pessoas, por exemplo, né? Então, um cadeirante, ele vai poder entrar ali de forma tranquila para fazer o seu boletim de ocorrência. Quando a gente fala em deficiência, a gente tem que pensar, nós queremos chegar lá nos nossos 80, 90 anos, e a gente fala das calçadas acessíveis. E a gente aponta o dedo só para o poder público. Mas como está a calçada na frente da minha casa? Eu estou cuidando daquele espaço? Outro dia eu estava passando, um deficiente visual com a sua bengala quase caiu porque a calçada ali particular estava toda destruída. Então, a gente conversando com um senhor que já passou dos 80 anos, Audrey, olhe por essas calçadas. Sim, temos que fazer pressão em relação ao governo federal para envio de verba para o programa Calçadas Acessíveis, que é um programa do governo federal e que precisa chegar às cidades, para que a gente tenha aquela calçada, aquele piso desempenado, que é de quadra, liso, né, sem problemas para todos. Então, a inclusão é essa. Quando eu falo para uma mãe de uma criança com deficiência que ela precisa estar numa audiência pública, como nós fizemos, de atendimento às crianças com deficiência em 2023, eu falo para a mesma mãe que tem uma criança considerada normal, né, que ela precisa também estar, porque ela precisa aprender com o outro como é conviver com as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Camila... Falando de calçadas, dando seguimento ao que a Audrey disse, ali, Paulo, na minha casa, na travessa do Canal 1 para a praia, é um caos. Você vê muita gente, muitos cadeirantes, idosos, que não são pessoas especiais, mas que necessitam de certos cuidados. Você vê ali uma confusão, e não é só na calçada do particular, porque a calçada do particular está ok. Eu estou falando do calçamento público. É um horror. Aí ainda vem a questão das bicicletas, que também não param para alguém com deficiência ou para um idoso atravessarem a calçada da praia. Eu acho, como a Audrey disse, que a gente precisa de um planejamento e, acima de tudo, um investimento para que todos nós sejamos iguais. A pessoa com deficiência ou o idoso, ou, não importa, todos nós devemos e merecemos ter o mesmo tratamento. Se eu consigo chegar à praia, por que uma pessoa especial não vai conseguir chegar? Não faz sentido nenhum. Então, eu acho que, assim, muito bom que nós temos o centro agora em Santos, mas ainda precisamos batalhar por mais, por tudo. Porque tem a calçada do particular, que é uma bagunça. Tem a calçada pública, que é uma bagunça. Acesso a ônibus. O próprio viver das pessoas é muito prejudicado. Quem nunca viu aquelas rampas de acesso a algum lugar, que você olha e você fala, deve ser uma Olimpíada conseguir
passar por essa rampa, porque ou ela é muito íngreme, ou antes de chegar ela tem um degrauzinho. Então, assim, a gente precisa alertar todos a comparecerem às audiências públicas, apoiarem vereadores, apoiarem esses projetos. E temos que abrir também os olhos de quem não está relacionado a isso no campo político, porque o ser humano tem direitos iguais, não importa se você tem Y, G, deficiência intelectual, deficiência física, não importa, todos nós temos os mesmos direitos, isso na prática não existe. Nas cidades onde a manutenção da calçada é obrigação do morador ou do condomínio, o prefeito, a prefeitura tem obrigação de cobrar essa manutenção. Só que para fazer isso tem que ter autoridade moral, né? Então, calçada de praça, calçada da praia, tem que estar tudo em dia, senão cobra do morador, o morador fala, e da praça, que é tua obrigação? Vocês cobram de mim e você não faz? Então tem que ter autoridade moral. Pavão, ontem, 1 minuto de novo, hein? 1 minuto. 1 minuto para cada um. Ontem o Peru ganhou uma nova presidente, Dina Boluarte. Ela é a vice do Pedro Castilho, que tentou dissolver o parlamento numa manobra não permitida pela Constituição, foi deposto, tentou pelo Congresso, tentou fugir para a Embaixada do México e foi preso. Pedro Castilho, de 53 anos. A Dina tem 60 anos e é advogada. Paulo. Colega de vocês três. Paulo. Não, a Audrey não é advogada. Bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Todos bacharéis aqui. Paulo, primeiro, ela é a 6ª presidente em 6 anos. Então, assim, é nítido que há uma crise política institucional no Peru. Por outro lado, o Congresso, ao que parece, agiu na forma da lei e está tentando retomar a ordem do país. Eu espero que assim seja, porque a última vez que houve um afastamento desse, que foi na Bolívia, a presidente que assumiu acabou sendo até presa depois. Então eu espero que a normalidade democrática retorne ao Peru e principalmente, que aí a gente depois fala até com a Audrey, assim, que escolham pessoas que trabalhem para o povo, que tenham propostas, porque a gente precisa, e aqui fazendo reverência à vereadora, a gente está ouvindo desde o início do programa, trabalho. Gente, a gente está aqui só ouvindo trabalho, e que bom, nós estamos ouvindo trabalho, eu espero que a gente comece, que isso nasça no Peru, ou em todos os lados, porque eu estou aqui simplesmente virando, sabe, eu estou ouvindo e absorvendo o que a Audrey está falando, que é preocupação geral com a cidade. E acho que é isso que está faltando, e aí espero que acontecesse no Peru, Paulo. É Dina Boluarte, corrigindo. Camila, 1 minuto para você. O que eu vejo é que nós, brasileiros, estamos cercados, países, de crises políticas. O que a gente está vendo aqui no Brasil não é só aqui que está acontecendo, a gente está nessa bagunça política em todo o nosso entorno. O que eu acho que falta de verdade é educação política para os votantes. Porque enquanto o cidadão não aprender a votar, não aprender a buscar a ficha daquele que você está votando, você ir atrás do passado do seu candidato, nunca vai ter coisa boa, porque acabam sendo eleitas pessoas corruptas de passado negro, de tudo é eleito, só que não são eleitos, na sua maioria, aqueles que fazem, aqueles que querem de verdade progresso e bem comum. Então, assim, educação política devia ser matéria de escola, desde pequenininhos. Quando entram, já aprendem o que é certo, o errado, o que é o bem comum, interesse comum. Então, eu acho que, assim, falta educação para os votantes. Porque quem colocou ele lá? O povo. Não dá para a gente dizer, não, foi isso, aquilo. Não, foi o povo que botou ele lá. E aí ele tentou dar um golpe no próprio povo, vamos dizer assim. Então a gente precisa de educação política e precisa aprender a votar. Porque tá todo mundo fazendo muito errado, colocando o que a gente tem hoje, não falo só Brasil, falo em relação a tudo no nosso entorno.
Audrey, os dois comeram mais de 1 minuto, você 1 minuto, fica... É exatamente o que a Camila traz, é o que eu sempre falo, falta boa orientação, informação. Enquanto vivermos os interesses próprios e olharmos só o nosso umbigo, a gente não evolui, não vai para frente. Então, as pessoas perguntam, falam, desculpa te cobrar. Eu falei, você não está me cobrando, você está participando. É o nosso dever de saber o que o meu representante está fazendo. Quando alguém vem, traz uma demanda, traz uma reclamação, eu digo, muito obrigada. E é só assim que a gente muda uma sociedade, transforma realidades. Se não houver essa participação, nós teremos aí casos como este do Peru. Você sofre impeachment, então eu vou sofrer, eu vou desconstituir o Congresso, faço o que eu quero e tá tudo bem. Tá tudo bem. Como que faz isso? Né? Então, assim, não preciso de mais ninguém. Eu sou o rei do mundo. Gente, peraí, né? Há alguns anos, eu li uma pesquisa que eu achei muito interessante do Instituto Latino Barômetro, que fica sediado no Chile e estuda a América Latina em geral. Era de que a população, as populações latino-americanas tinham evoluído politicamente muito mais do que as elites. É isso que a gente está vendo, né? As elites políticas não estão à altura das populações latino-americanas. O recado que vem do Peru vale para as duas correntes políticas brasileiras. A que tenta dar o golpe, tentou dar o golpe, foi parar na cadeia. A que tem que lidar, que é um presidente progressista, não gosto desse termo, lidando com um Congresso conservador. É fácil? Não é fácil, mas não é dissolvendo o Congresso que se resolve o impasse. A Opinião volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião desta quinta-feira, a gente tem como comentaristas a Camila Amorim, o Marcelo Pavão, advogados, e recebe com muito prazer a vereadora Câmara de Santos, Audrey Cleis. Audrey, você é vereadora em Santos, você acompanhou durante essa legislatura aquele episódio lamentável na Assembleia de São Paulo, né, em que um deputado apalpou uma deputada e foi flagrado pelas câmeras. Agora, esse que a gente vai ver agora, que ocorreu na Câmara de Florianópolis, é impressionante. Uma vereadora do PT, Carla Aires, passa e o vereador Marquinhos Silva agarra lá por trás e dá um beijo no pescoço. Como é que pode isso acontecer dentro de uma Câmara Municipal, Audrey? Não pode, né? Não pode. É uma cena que me deixa triste, porque, assim, só mexe no meu corpo quem eu autorizo, né? Então, ele só, ali, o beijo que ele tá dando nela representa para mim um soco na cara, né? Porque a força que ele utiliza, que ele vai por trás ali e agarra essa mulher, né? A gente vê a raiva dele que ele ali demonstrou com um beijo. Mas ela autorizou? O marido dela vendo essa cena em casa, eu fico pensando aqui, o meu filho vendo essa cena em casa, o que ele diria, o que ele pensaria? Como ele seria atingido com isso? É triste, Paulo, é triste, sabe? Então, o que a gente precisa agora é não ficar só na tristeza. A gente precisa ter a ação por parte daqueles que vão julgar um caso como este. Ele pediu desculpa. Sim. E o que está ferido por dentro? Ela pode até aceitar as desculpas, mas dentro do plenário ou em qualquer outro lugar, a gente entende que no plenário os parlamentares, os legisladores estão ali para olhar por todos nós. E é isso que a gente faz. A gente precisa ser exemplo para toda uma sociedade. Isso é exemplo? Isso é uma ação que merece ser ali devidamente punida, não acabar em pizza, né? Porque é isso. Mas foi só um beijinho, a gente ainda vai ouvir isso, né? Quando a parlamentar em São Paulo foi atingida por aquela situação constrangedora, coloquei nas minhas redes, teve gente que colocou lá, mas você está ficando brava por causa só de um aperto?
Então vão falar, tem gente ainda que vai falar, mas só foi um beijo. Mas peraí, eu aceitei aquele beijo? Eu queria ser beijada por aquela pessoa? É o meu corpo, e o meu corpo sou eu que mando. E ninguém tem esse direito. E um parlamento precisa demonstrar respeito. Respeito. Nós somos eleitos para comandar uma cidade ao lado de uma população. E a população não quer assistir esse tipo de show dentro da casa do povo. A casa do povo merece respeito e deve servir de exemplo a toda uma sociedade. É o caso típico de quebra de decoro, né, Pavão? Ele não quebrou, ele explodiu o decoro, né? É irretocável o que a Audrey falou agora. Sinceramente, não acrescentaria... O que eu falar aqui não vai acrescentar. Porque é aquela coisa, aquele velho jargão que a gente precisa falar. Não dá para se questionar, se colocar numa tabela a utilização do corpo da mulher ou de quem quer que seja. Quer dizer, você não pode falar, de repente, olha só, como a Audrey falou, foi só um beijo, ou ela não estava querendo, ele não estava querendo ofender. Como não? Já ofendeu. E isso explodiu para mim o decoro. Para mim, esse parlamentar deveria ser cassado. Sinceramente, eu não vejo como ele pode representar um povo desse jeito. E se passar a mão na cabeça desse parlamentar, a gente sabe que só tende a aumentar. Então, ou a gente coloca um freio e a gente começa a falar... A gente está falando agora há pouco da questão da pessoa com deficiência, que a gente precisa... Eu uso sempre um exemplo que na rádio, aqui no programa. Eu fui criado com aquele... Vai pegar lá o dinheiro que está no criado mudo. Né? Para mim não era ofensa, não era uma atitude racista. Quando eu aprendi o que era um criado mudo, eu passei a sentir vergonha de falar criado mudo, virou cômoda e eu fico me corrigindo. Então é a mesma coisa, se a gente colocar esse beijo, esse abraço por trás, forçado nessa parlamentar, e a gente falar, foi uma brincadeira, nós estamos retrocedendo, não pode ser aceito. Então, assim, sinceramente, subscrevo o que a vereadora Audrey falou, porque, assim, não pode ser aceito. Nenhum outro tipo de violência contra a mulher não pode ser aceito. Camila, sobrou alguma coisa para você falar, Camila? Paulo, eu vou ser rápida dessa vez. Falta de moral, falta de bons costumes... A passividade dos demais no mesmo ambiente também é assustador. Eu queria ver se em um caso de estupro, o estuprador vira e fala desculpa. Pronto, acabou, é isso, não vai ter condenação, não vai ter penalidade, nada. Ok, pediu desculpas, tá tudo ok, tá tudo bom? Não, né, gente, pelo amor de Deus. E a mulher, tanto que eu acho que não só da mulher, do homem, de qualquer pessoa, você só faz certas atitudes se a pessoa te deixar, você só chega perto se a pessoa der o ok. A gente fala da mulher, mas não é só da mulher, é de tudo. É até de criancinha, que todo mundo tem aquele costume de ver uma criancinha e já pular em cima. Você vai pular em cima, você vai brincar se os pais autorizarem. Não é esse hábito terrível que é criminoso, tem que acabar. E a passividade de quem está do lado é tão repugnante, é tão nojenta quanto o ato. Então a gente precisa prestar muita atenção. Você não vai chegar perto de mim se eu não quiser, você não vai me abraçar, você não vai beijar meu pescoço. O que é isso? E eu já vi casos muito semelhantes em empresas privadas que aquilo na hora gerou demissão, gerou tudo. E aí o exemplo, como a Audrey disse, que são dos nossos políticos, não existe. 2 pesos, 2 medidas, né? Afinal, é político. Audrey, uma das participantes do Jornal da Jovem Pan tem problema hoje sério de endometriose. Você tem um trabalho nessa área, é uma doença silenciosa, difícil de ser detectada e muito complicada, né? Como é que está o atendimento em Santos? Ótimo, e que até 2018, aqui na região da Baixada Santista, não se falava sobre isso. Uma doença que deixa a mulher incapacitada das suas ações e funções. É uma das principais causas de infertilidade, dores durante a relação sexual. Mulheres se calam por uma vida inteira porque precisam atender ali a sua função como esposa, mulher,
têm vergonha de falar sobre isso, mas nós estamos quebrando este tabu, graças a Deus, falando sobre menstruação. Essa mulher fica menstruada, Paulo, por 3, 4 semanas de forma permanente, há uma hemorragia, ela tem uma anemia profunda e vai para a UPA. Agora, né, desde 2018, aliás, quando peguei este tema para trabalhar dentro da Câmara, nós tivemos aí várias ações até implantarmos o Centro de Referência em Endometriose no Hospital dos Estivadores em Santos para a Baixada Santista. Já falei sobre isso aqui no programa, a porta de entrada para que a mulher chegue, se necessária, à cirurgia é a policlínica referência do seu bairro, onde essa mulher vai relatar os sintomas, será encaminhada para os exames específicos, ressonância, ultrassonografia transvaginal, para que ela tenha o diagnóstico e seja encaminhada para o Instituto da Mulher em Santos. Cada cidade tem a sua característica, mas não mais essa mulher fica aguardando por 4 anos em uma fila de espera para ir a um hospital em São Paulo e quando ela chegava lá, esse exame já perdeu a validade. Esse você não fez, volta para tua cidade, espera mais um pouquinho. Isso é terrível e leva a mulher a tantas outras doenças como a depressão. E nós avançamos e trago aqui essa novidade. Setembro agora começou a funcionar no Hospital Regional de Itanhaém as intervenções cirúrgicas também para as mulheres de Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá. Essas mulheres tinham que se deslocar até o Hospital dos Estivadores, hoje não mais. Elas podem permanecer em sua região, que conseguimos, por meio do DRS, a Diretoria Regional de Saúde, fazer a liberação das cirurgias também para o Hospital Regional de Itanhaém. Isso tudo por um movimento que foi liderado pelo nosso mandato, mas ao lado de mulheres que têm essa doença e que formaram uma associação. A Associação Endomulheres Baixada Santista, Flávia e Romilda, e que qualquer mulher pode procurar orientação. Bom, agora é um minuto mesmo, Pavão. Veja lá na tela. O Sérgio Moro, eu nunca vi uma carreira política tão atrapalhada quanto a dele. O que ele construiu uma imagem, uma aura de competência, de exatidão, depois quebrada, né, na Lava Jato, na política é só atrapalhação, né? Agora tem o Sérgio Moro eleito senador pelo Paraná, a mulher dele que mora junto com ele, eleita deputada por São Paulo, e o PL do Paraná pediu a cassação do mandato dele, que ele ainda nem começou a exercer. Você comeu o meu minuto inteiro, né? Só fazendo a pergunta. Não, Você tem 16 segundos. Começa a contar agora. Agora, Paulo, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, ele está recebendo o seu batismo como político, porque ele acha que ele é o dono da bola, do jogo, do time. Ele tem que entrar no jogo. Ele simplesmente ficou pulando de partido, foi eleito e agora, como ele não é da base governista, né, do atual governo, porque e do próximo, ninguém sabe qual vai ser a postura dele, simplesmente o PL viu uma irregularidade grave e que, olha, há uma jurisprudência já, porque nessa legislatura foi cassada uma senadora no Mato Grosso, justamente que era chamada de Moro de Saias, exatamente pela mesma irregularidade. Então, falando agora como advogado, é aquela coisa, já há uma jurisprudência, a possibilidade do senador eleito Sérgio Moro ser cassado é muito grande. Camila, um minuto. Juridicamente, ele tem possibilidade sim, porque como o Pavão falou, já tiveram outras condenações. Então, Sérgio Moro pode sim cair. E eu queria dar as boas-vindas ao Sérgio Moro, ao mundo da política, onde todo mundo caça todo mundo, onde busca-se pelo em ovo, onde acha-se pelo em ovo. Então, é o batismo dele, bem-vindo a esse mundo. Você que frustrou muitas pessoas como eu, que gostávamos de você como juiz, mas como político você é uma coisa. Bem-vindo ao mundo. E o Sérgio Moro nem barba tem para pôr de molho, né, Pavão? Que ele sempre se apresenta muito bem barbeado. Antes do final do programa, vamos registrar aqui a internação, depois de um acidente isquêmico, do humorista Renato Aragão,
um ídolo do país todo. O país todo tem um enorme carinho por ele. Ele completa 88 anos agora em janeiro, no dia 13. E uma imagem um dos lugares mais bonitos do mundo, assim, urbano, a Avenida Paulista de São Paulo, que hoje completa 131 anos, não é isso, Pavão? A Avenida Paulista talvez seja, no Brasil, a imagem urbana mais bonita do país, talvez seja a Avenida Só restam Paulista. 2 casarões em toda a sua extensão do início. Ela é uma outra Avenida Paulista hoje, né? Ela era Avenida dos Casarões, hoje é Avenida dos Arranha-Céus, mas também do MASP. Na verdade, na Avenida Paulista tem tudo. Desde a banca de jornal, o carrinho de pastel, até a sede da multinacional. Ela é um mundo, né? E eu vou além, tem até feira nas quebradas. Feirinha. Tem até feira livre na quebrada da Paulista, uma coisa E a inimaginável. feira de o antiquário, a feirinha de antiquários, que fica ali embaixo do MASP. Isso. Tem de tudo. 1.200.000 pessoas circulam pela Avenida Paulista e ela, com certeza, ela está no coração de todos os brasileiros. Com isso, a gente chega ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo a participação da Camila Amorim e do Marcelo Pavão como comentaristas, agradecendo a presença da Alder e desejando para você boa sorte na continuidade da carreira política, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, na hora do almoço, ou pouco depois da meia-noite na reapresentação. Se você assistiu na hora do almoço, uma ótima segunda metade de quinta-feira para você. Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã.